Amados irmãos, vamos dar início ao nosso seminário dominical. Nesse mês de julho, nós estamos numa série de estudos sobre o Dia do Senhor. Então, no dia de hoje, nós vamos falar sobre a mudança do sábado para o domingo. Nós vamos iniciar com uma oração ao Senhor. Pai Celestial, nós agradecemos por essa tarde e pela bondade do Senhor nos conceder a oportunidade de estudar a Tua Palavra e também, na sequência, cultuar o Teu nome. Nesse momento, Senhor, que vamos iniciar esse estudo, queremos pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos dê a compreensão sobre essas verdades preciosas e que nossa fé se firme naquilo que o Senhor nos ensina. Oramos e pedimos Tua graça, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, eu devo começar dizendo, então meu assunto é o Dia do Senhor, a mudança do sábado para o domingo. Eu preciso começar dizendo que eu vou apresentar o assunto, obviamente, de uma forma panorâmica, devido ao propósito do seminário dominical e ao tempo que eu disponho. Na verdade, um assunto como esse, poderíamos tirar um mês todinho de seminário dominical só para tratar da mudança do sábado para o domingo. Então, eu não vou lidar com todos os aspectos da questão, todos os argumentos a favor, e nem tampouco vou lidar com as objeções que podem ser levantadas àquilo que eu vou dizer. Então nós vamos começar onde o presbítero Renan parou, na primeira aula que ele tratou sobre o Dia do Senhor à luz do Antigo Testamento. Então, como ele nos mostrou, a razão para guardar o Dia do Senhor, ela está relacionada com a criação. Então, quando nós chegamos na lei, nos 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, a lei diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te, por que lembrar? Porque ele já havia sido instituído antes da lei de Moisés. E quando foi que o sábado foi instituído? Foi instituído na criação. Um ponto interessante sobre isso é o seguinte, por exemplo, quando Cristo voltar, aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar e se encontrar com os vivos, com corpos transformados, num abrir e fechar de olhos. Obviamente, quando nós vamos estudar a palavra de Deus e aprender sobre o poder e a sabedoria de Deus, podemos concluir que Deus poderia dizer assim, haja mundo. E o que aconteceria? Tudo, num só instante, existiria inclusive o homem. Mas Deus, deliberadamente, decidiu criar todas as coisas de uma forma limitando-se, no sentido de fazer cada coisa no dia específico. Ele decidiu criar cada coisa justamente para estabelecer para nós um padrão, a saber, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Então, quando nós olhamos para esse dia de descanso, nós devemos entendê-lo como um dom. Deus poderia ter trabalhado 7 dias e estabelecido o padrão para nós, que seria então de quê? Trabalho contínuo. 7 dias, 7 dias, 7 dias e pronto, só trabalho. Mas Deus, na sua bondade, estabeleceu para nós, vendo a nossa fraqueza, que somos pó, ele estabeleceu 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Esse dom de Deus na criação era entendido pelos nossos primeiros pais. Mas a partir do momento em que há a queda de Adão e Eva, então não só o padrão estabelecido na criação, mas agora é preciso um mandamento especificando o que Deus deseja a respeito deste assunto. Então o Dia do Senhor começa na criação como um aspecto criacional, mas devido à queda, Deus tem que dar uma ordem agora ao homem dizer, lembra-te daquilo que já está instituído desde a criação. Então Deus, ao criar todas as coisas, ele descansou. Então temos a palavra no hebraico Shabat, para indicar esse descanso. Ele parou a sua obra de criação. Também diz o texto que ele santificou esse dia. Quer dizer que ele separou esse dia para ser um dia diferente dos outros. Então, é verdade que todos os dias são do Senhor. Não resta dúvida. Isso sempre. De domingo até sábado, todos os dias são do Senhor. Mas dentre os 7 dias, ele separou um de uma forma especial para que fosse dedicado ao descanso, dedicado a ele. Então, guardar e santificar esse dia é
não é somente algo que vem da lei cerimonial, a partir daquilo que nós lemos no Pentateuco, principalmente em Êxodo e em Deuteronômio, mas é algo que vem da criação. Então vale para todos os tempos e não está restrito a Israel e nem restrito à lei mosaica. Outra razão para santificar o dia do Senhor, que também o presbítero apontou, foi dada em Deuteronômio capítulo 5. Então vocês lembram, o capítulo 5 de Deuteronômio é uma repetição da lei depois de 40 anos que eles passaram pelo deserto. E ali, a razão oferecida quando os mandamentos são repetidos não é mais sobre a criação, mas sim sobre a redenção, o fato que Deus os havia libertado do Egito. Portanto, vocês podem perceber que olhando para Gênesis 2 e Êxodo 20, e do outro lado, olhando para Deuteronômio 5, aparecem claramente aí pelo menos dois propósitos a respeito desse dia de descanso. Primeiro, o sábado, o sétimo dia, o dia de descanso, deveria ser realmente, como o nome já indica, um dia para descansar. Então é um dia em que o homem pode ter as suas forças restabelecidas. É um mandato embutido na criação. Mas segundo, não só para descanso, mas é um dia para recordação, para lembrar. E o que nós lembramos nesse dia? Êxodo e Deuteronômio ensinam. Nós lembramos que Deus é o nosso Criador e lembrando que Deus que é também o nosso Redentor. Então lembramos de criação e lembramos de redenção. Então guarde bem isso, o propósito. Propósito de descanso e o propósito de recordação. Lembrar que Deus é o Criador, lembrar que Deus é o nosso Redentor. Mas quando nós estudamos o Antigo Testamento, vamos perceber que esse dia também foi destinado à adoração. Por exemplo, o Números capítulo 28, versículos 9 e 10, dizem claramente que no dia do sábado, o dia de descanso, o povo deveria oferecer o dobro de sacrifícios. Então, isso é uma indicação clara que Deus espera que nesse dia, nós de uma maneira mais dedicada, uma maneira especial, realmente reservemos esse dia para adoração. É um dia em que as convocações solenes da antiga aliança eram feitas. Os anciãos conclamavam o povo para prestar culto ao Senhor. E o número de sacrifícios era dobrado. Então é um dia que Deus ordena também para adoração. Então, vamos para as três palavras. A primeira palavra é descanso. A segunda é recordação. E a terceira é adoração. Perdão, irmãos. A terceira palavra é adoração. Então, nós temos descanso, nós temos recordação, nós temos adoração. E agora sim, podemos ir para a quarta palavra. A quarta palavra, ela vai aparecer no contexto do Novo Testamento. Então, quando você abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4, vamos dar uma olhada? Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Até aqui, só para entender. Então, ele está mencionando o Salmo 95, dizendo, Davi disse sobre um descanso. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso,
não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, o argumento dos escritores hebreus? Ora, se Davi está falando de um descanso, então, obviamente, não foi aquele descanso que Josué conseguiu através do povo entrar na terra prometida, conquistar os povos e descansar na terra. Não é esse descanso, ele está dizendo. Tem um outro descanso, porque Davi falou sobre ele. Qual é a conclusão que o autor chega? Versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aí aqui há uma mudança, porque todas as vezes que aparece a palavra descanso, há uma palavra grega aqui específica para descanso. Mas nesse caso, usa-se aqui a palavra sabatismos. Então, para indicar realmente que o que ele está dizendo é, portanto, resta a guarda de um sábado, a guarda de um dia de descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Até aí, até o versículo de número 11. Então, o escritor aos Hebreus está nos dizendo, ora, nós temos ainda um descanso que nos espera. Então, o sábado também tem esse sentido, o dia de descanso. Qual é? De fazer com que nós olhemos para o descanso que ainda nós vamos desfrutar plenamente no final de todas as coisas. Então, a cada dia do Senhor que nós estamos observando, nós temos diante de nós essas 4 palavras. Descanso, recordação, Deus como Criador e Redentor, adoração e esperança, porque o dia do Senhor nos faz olhar para o descanso que nós ainda vamos desfrutar. Então, em um sentido, nós já desfrutamos o descanso em Cristo, mas esse descanso ainda não é o descanso final, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Então, é importante observar que no versículo 10 desse nosso texto, o escritor aos Hebreus vincula a obra de Cristo, redenção, a obra de Deus, criação. No versículo 10, vamos ler de novo o 10. Diz assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras como Deus das suas. Então, aqui, os comentaristas, a maioria dos comentaristas reformados entendem que é uma referência a Cristo. Então, basicamente, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é o quê? Assim como Deus, ao concluir a sua obra, fez o quê? Descansou. Cristo, ao concluir a sua obra, fez o quê? Descansou. Quando foi que Deus concluiu a sua obra e descansou? No 7º dia. Quando foi que Cristo concluiu sua obra e descansou? No 1º dia. Então é isso que nós temos aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 10. Então, um padrão. Veja que essas duas coisas, criação e redenção, já estão em Êxodo e Deuteronômio. E agora aqui em Hebreus, ele vai dizer, Deus trabalhou e descansou. E Cristo, que entrou nesse descanso, porque ele também trabalhou e descansou de suas obras. Então ele faz esse vínculo da obra da criação de Deus com a obra da redenção por meio do Filho. Então nós lemos, por exemplo, em Isaías capítulo 53, versículo 11, que o Messias, quando terminou a sua obra de salvação, o que aconteceu? Ele se deleitou, a sua alma se satisfez com o seu trabalho. Essa linguagem expressa bem o que nós temos aqui com a ideia do descanso. Então, assim como a obra de Deus na criação estabeleceu um modelo de trabalho e descanso, da mesma forma, a obra de Cristo na nova criação, devem lembrar disso, a obra de Cristo na nova criação estabelece um modelo de santificação do 1º dia da semana. Então, observem que como Deus ordenou a Adão e a toda a humanidade e a Israel guardarem o dia de descanso. Mas isso só poderia ser feito da seguinte maneira no Antigo Testamento. Primeiro se trabalhava e depois, no final da semana, a pessoa encontraria o quê? O descanso. Então, estava sempre olhando para o descanso como algo
apenas futuro. Mas depois de Cristo, o segundo Adão, quando ele completou sua obra, nós iniciamos a nossa semana com essa perspectiva do descanso. Nós temos o descanso e porque temos o descanso, podemos trabalhar. Essa mudança, então, do sétimo para o primeiro dia da semana, ela está indicada por vários elementos. Por exemplo, ela é tipificada no Antigo Testamento. Um desses tipos do Antigo Testamento é o fato de que o primeiro dia de Adão é justamente qual? Qual foi o primeiro? Quando Adão completou um dia de vida. Que dia é esse? É o primeiro dia da semana. Então está lá Adão, logo que ele entra na vida, o primeiro dia, quando completa, por assim dizer, 24 horas, nesse dia é o dia de descanso, o primeiro dia da semana. E quando nós olhamos, por exemplo, para as festas de Pentecostes, a festa de Tabernáculos, a festa da Páscoa, em todas elas, acho que vocês lembram, né? Na semana passada o presbítero leu Levítico capítulo 23. Se você quer anotar aí, eu diria, anote o seguinte, ó, Levítico 23, 7, versículo 7, versículo 12, versículos 15 e 16, então 7, 12, 15 e 16, e vamos ler o 35, Levítico 23. Por exemplo, versículo 35. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Quer dizer, que aqui a lei estipulou que no primeiro dia da semana, ele seria o quê? Um dia de descanso. Um dia para a santa convocação, adoração a Deus, e um dia para não fazer nenhuma obra servil. Então, o dia de descanso já no Antigo Testamento, ele não fica restrito ao sétimo. Ele também aparece lá no primeiro dia da semana. Versículos 39 e 40. Porém, aos 15 dias do mês, sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Então, de um domingo haverá descanso solene. E passa a semana toda? O outro domingo. O primeiro e o 8º. O 8º é a repetição do primeiro. Então, o primeiro e o 8º, nesse caso, seriam dias de quê? Veja no final do versículo 39. Haverá descanso solene. 40. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Então, aqui dentro da celebração da festa dos tabernáculos, a ideia de que isso tinha vínculo com o primeiro dia da semana, que seria um sábado, um dia de descanso. Lembrando que a palavra sábado, ela, nas Escrituras, ela não está restrita ao 7º dia. Ela implica em descanso. Então, seria um descanso solene. Também é importante destacar, então, acho que o presbítero também tocou nesse ponto, que o 4º mandamento, ele tem um aspecto cerimonial e ele tem um aspecto moral. O aspecto cerimonial é que deveria ser guardado no 7º dia. Então, isso tem seu cumprimento em Cristo. Mas o aspecto moral é que um dia a cada 7 deve ser um dia de descanso. É interessante notar que essa explicação de diferença de aspecto cerimonial para moral está lá, por exemplo, dentro das discussões. Não está nos cânonos de Dort, mas está na época dos sínodos, no sínodo de Dort. Eles discutiram e tem esses elementos aí sobre a razão por que guardar o dia do Senhor. Então, o aspecto moral, o aspecto cerimonial foi cumprido em Cristo e o aspecto moral, ele ainda deve ser cumprido. Prova disso é o que nós lemos em Hebreus 4, 9. Resta um repouso, um sabatismos, uma guarda do dia de descanso para o povo de Deus. Então, quando ele diz resta, indica que isso não, que o cumprimento do sábado, o cumprimento final do sábado não
chegou à sua conclusão na primeira vinda de Cristo. Quando é que o sábado chega à sua conclusão? Na segunda vinda de Cristo, quando nós recebermos o descanso final. Mas como esse descanso ainda não chegamos nele, ainda resta, então, também o dia que aponta para esse descanso ainda está presente. Também, um outro fato interessante é notar o seguinte: esse assunto que nós estamos observando sobre resta um repouso, ele está dentro da carta aos Hebreus. E qual era a preocupação da carta aos Hebreus? Era justamente mostrar a superioridade de Cristo em relação aos profetas, aos sumos sacerdotes e todo o sistema da antiga aliança, a nova aliança como sendo superior à antiga aliança. Então ele vai dizer, por exemplo, olha, o sangue de bois e touros não é suficiente. E aí mostra o cumprimento daquele sangue no sangue de Cristo. Então ele vai pegar vários aspectos apresentados na lei e mostrar que Cristo é o cumprimento desses aspectos. E justamente nessa carta, que tem esse cuidado, ele não chega e diz, olha, o sábado já era, porque Cristo cumpriu. Pelo contrário, o que ele diz? Resta um repouso para o povo de Deus. Então, se tem um livro da Bíblia que chegaria e acabaria com o dia de descanso, pode ter certeza, esse livro é o Hebreus. Porque Hebreus está mostrando que toda a parte cerimonial foi cumprida em Cristo. Mas quando ele vai falar do dia do Senhor, ele fala o quê? Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso é futuro, mas o repouso agora aponta para aquele repouso. Então, como aquele repouso não foi ainda alcançado, o que sinaliza aquele repouso ainda deve ser guardado. Não foi concluído em Cristo todos os sinais do sábado, apenas alguns. Então, isso é um ponto importante a observar. E aí, o dia do Senhor, e falando agora mais especificamente, o domingo, é um sinal do antigozo que nós vamos experimentar no descanso final que nos aguarda. Então, com que perspectiva nós devemos olhar para o domingo? Você diz assim, rapaz, poxa, hoje é sábado, amanhã é domingo, rapaz, amanhã tem que ir para o culto. O que você está dizendo sobre sua fé? Você está dizendo que você não tem muito interesse no descanso final. Porque esse domingo agora é um antigozo, é uma gota de descanso que Deus dá a você para você ter esperança sobre o descanso final. Se você não tem prazer nesse, a minha pergunta é, você tem interesse no final? Então, é uma coisa para pensarmos. Então, todos esses sinais que eu acabei de apresentar aqui apontam para a mudança do sábado para o domingo. Mas nós podemos, talvez, ter a seguinte pergunta, mas, afinal de contas, quem autorizou essa mudança do sábado para o domingo? E a resposta mais simples que eu posso dar a isso, quem autorizou é Cristo e os apóstolos. Foram eles que autorizaram essa mudança. Por que nós chegamos a essa conclusão? Quando nós olhamos que os principais eventos da era cristã aconteceram no domingo. Então, João capítulo 20, versículo 1, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. É ali que ele completa a sua obra e tem o seu descanso. Depois, quando Jesus aparece aos discípulos, João capítulo 20, versículo 19, ele apareceu a 10 discípulos. Em que dia da semana? No domingo. Depois, Jesus apareceu a 11 discípulos. Agora, o Tomé estava presente. João capítulo 20, versículo 26. Em que dia da semana? No domingo. Jesus poderia ter aparecido em qualquer dia. Todos os dias são dele. Mas ele deliberadamente mostrou-se ao seu povo reunido justamente no mesmo dia que ele ressuscitou, o primeiro dia da semana. E aí nós vimos lá em Levítico 23 que uma das 3 festas que Levítico 23 fala é a festa de Pentecostes. E dizendo que uma parte dessa festa tem a ver com o quê? O primeiro dia da semana. E o povo então estava reunido no dia de Pentecostes, no cumprimento, no dia dessa festa, e no dia dessa festa, no primeiro dia da semana, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre sua igreja. Mais uma vez, poderia ter feito em qualquer outro dia.
Mas Deus está escolhendo um dia específico para derramar o seu Espírito Santo naquilo que fora assinalado em Levítico 23. Ele concede, no primeiro dia da semana, sobre o seu povo reunido, as bênçãos prometidas no Pentecoste. E nesse dia aconteceu a primeira pregação depois da ressurreição de Cristo e 3.000 almas foram convertidas num domingo. Depois, em Atos 20, versículo 7, lemos que os crentes em Trode, na cidade de Trode, se juntaram para adorar a Deus. Em que dia da semana? Diz lá, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. O partir do pão aqui tem a ver com a celebração da ceia do Senhor. O povo estava reunido para cultuar a Deus no primeiro dia da semana. Depois, em Atos 16, versículo 2, Paulo, ao dar instrução aos irmãos sobre a coleta de ofertas, diz que quando eles se reunissem, no primeiro dia da semana, eles entregassem suas ofertas. E depois, finalmente, quando João foi receber a visão do Apocalipse, Jesus apareceu a ele em que dia? No dia do Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo. E, aliás, para quem não sabe, a palavra domingo significa isso. Significa dia do Senhor. Isso é o sentido da palavra domingo. Então, é importante observar que os apóstolos, por exemplo, quando eles se reuniram no concílio de Jerusalém, em Atos 15, eles deram aos gentios algumas prescrições que eles deveriam obedecer. Mas entre elas não está a guarda do sétimo dia. Eles não disseram, olha, vamos continuar cultuando a Deus como na antiga aliança, no sábado ou no sétimo dia. Não. Pelo contrário, estamos lendo que a prática da igreja no livro de Atos é de se reunir no primeiro dia da semana. Portanto, é aqui importante destacar que não foi o imperador Constantino quem instituiu esse dia como um dia de descanso. É verdade, o imperador Constantino baixou um decreto sobre esse dia, falando até sobre o dia do sol, isso é verdade, mas muito antes de Constantino baixar esse decreto, para que esse dia fosse um dia de descanso, a igreja já estava guardando esse dia como um dia de descanso. Então, a igreja não passou a descansar no domingo porque Constantino baixou um decreto. É o contrário. Constantino baixou um decreto porque a igreja já observava o primeiro dia da semana para guardar o dia e para cultuar a Deus, para descansar. Isso também fica evidenciado quando você estuda os pais da igreja. Então, no ano de 155 depois de Cristo, Justino Mártir fala em um dos seus escritos sobre o dia do Senhor, como o primeiro dia da semana. Melito, que foi bispo da igreja em Sardes, no ano 165 depois de Cristo, também fala do primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Tertuliano e Orígenes, que foram pais da igreja, também fazem o mesmo. Eusébio de Cesareia, que foi um historiador cristão, que escreveu o livro chamado História Eclesiástica, também nos seus escritos vai falar diversas vezes sobre a guarda do primeiro dia da semana como um dia de culto na igreja antiga. Então, eu poderia apresentar a vocês aqui outros argumentos que apontam para a mudança do sábado para o domingo como o dia do Senhor. E eu reconheço que a tudo que eu falei aqui, alguém poderia levantar objeções a vários pontos dos quais eu apresentei a vocês aqui. Poderia apresentar objeções aos argumentos que eu apresentei, e eu não tenho tempo de lidar com essas possíveis objeções nesse estudo. Mas eu espero que esse pequeno estudo tenha cumprido o objetivo de mostrar a vocês o quê? Que existem argumentos bíblicos, argumentos teológicos e argumentos históricos a favor
dessa mudança do sábado para o domingo. E os argumentos bíblicos não devem ser vistos como se a gente chegasse de helicóptero para pousar sobre um versículo que tivesse escrito assim: a partir de agora guardem o domingo. Para entender isso, precisa ler a Escritura como um todo, entender a Escritura a partir da doutrina da aliança, e aí você vai ver o progresso da revelação, e nesse progresso você vai achar o fio que conduz para essa mudança. Mas claramente percebemos que a Escritura ensina que esse dia, o dia do Senhor, o domingo, é um dia para descanso, um dia para recordação, para adoração, esperança, é uma dádiva de Cristo para o seu povo, e nós devemos nos lembrar do nosso Deus Criador, do nosso Deus Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então isso é o estudo de hoje, nesse tempo limitado que nós tentei correr um pouco aqui para conseguir dar tudo de uma só vez. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai Santo, graças damos por estudar este assunto, por aprender um pouco mais sobre o dia do Senhor e a mudança ocorrida do sábado para o domingo. Agradecemos porque temos esse descanso em Cristo e temos a esperança da concretização plena desse descanso no dia futuro. Resta um repouso para o povo de Deus. Confessamos e esperamos esse dia quando nós desfrutaremos plenamente desse descanso. Obrigado por agora nos oferecer um antegozo desse descanso no dia do Senhor, o dia que a igreja, desde os tempos do Novo Testamento, tem celebrado a ressurreição de Cristo. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.